Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. A gente tem o prazer aqui de receber o Bernardo, da Capital. Eu fui a primeira pessoa, quando conversei com a Carmen sobre a questão dos talks do Bahia, pensei, pô, a história do BBM, a história de formação, que foi a primeira pessoa, quando eu entrei no BBM em novembro de 2013, foi quem me dedicou um tempão para me ajudar a me formar, todo esse trabalho que a gente vende da cultura. Esse foi o meu primeiro tutor na casa. Então, eu fui a primeira pessoa que eu convidei para os Talks do Bahia desse ano. Tá? Então, acho que agradecer o Bernardo. Por favor, se você puder contar um pouquinho a sua história, como é que o BBM, o Bahia, te marcou. Obrigado. Claro. Bom, primeiro aí, obrigado a todos. E Luiz, obrigado pelo convite. Obviamente, você tem prontamente, né? Você não me deixa mentir aqui. Né? De fato, né, o BBM, né, Escola, né, Bahia, é uma escola sensacional. Eu, né, comecei lá como estagiário, né, no Banco BBM na época, em 96. E dentre idas e vindas, né, porque eu passei um período, né, de quase 5 anos nos Estados Unidos, foram 17 anos, né, de BBM barra Bahia. Eu só tenho a agradecer, assim, por todo o aprendizado, assim, além de tudo, eu considero também uma né, irmandade, né, incrível, assim, as pessoas, né, se conectam e né, mantêm, né, esses vínculos até hoje. E acho que a grande, né, lição dessa escola, né, que é uma escola que, né, gera e continua gerando, né, talentos incríveis, né, para o mercado de gestão de recursos, é o investimento em pessoas e paralelamente, né, em pesquisa. Então, isso é uma coisa muito importante para mim, eu dou muito valor, tá? E muito legal. Bom, lá no Bahia, boa parte desses 17 anos, eu atuei como, né, operador proprietário, né, e gestor de recursos, além de estrategista, já como, né, a gestora que precedeu o que é hoje o Bahia Investimentos. Né? Acho que de introdução é um pouco isso, Luiz. E tem algum fato engraçado, alguma coisa que te marcou lá do BBM que você tem para contar? Bom, tem várias coisas, né? Mas acho que, né, eu, enfim, né, começando em 96, né, dá para ter uma ideia aí de longevidade, né, aproximadamente. Eu era da época, né, em que os mercados eram operados no Viva Voz, né? Então, a própria Bahia, né, corretora na época, tinha operadores de pregão, né, na Bolsa, tanto na BMF quanto na Bovespa, né, que agora é na B3. A gente tem as duas integradas, né? Mas eu comecei minha carreira de operador, né, fazendo volatilidade de bolsa, né? E isso significava que eu operava ações, na época a ação mais líquida era a Telebrás, e opções, né, da mesma, né, para fazer esse tipo de estratégia. E um dos meus operadores de pregão, tinha 3, né, 2 para operar ações e 1 para operar opções. O Edu era o operador mais técnico, operava opções, só que ele tinha um problema, ele era surdo, né, literalmente. Então, por várias vezes, assim, eu passei por situações constrangedoras, né, com o Edu tendo que repetir, né, as ordens. E uma vez em particular, em 1998, durante a crise da Rússia, né, a gente teve um caso lá que hoje em dia é muito engraçado, mas na época pareceu trágico, porque a gente colocou, né, uma ordem, né, um firme, né, de venda de ações da Telebrás no final do pregão, e o Edu não me escutava, né? Eu pedia para ele cancelar a ordem, ele não me escutava, né? Ele não só não cancelou a minha ordem, como ele duplicou a ordem no final do dia. O pregão fechou, né? A bolsa na época estava oscilando, né, só 10% ao dia, e a gente ficou vendido, que na época equivalia a algo em torno de 100 milhões de dólares, né, de Petrobras, era um absurdo. Não tinha liquidez em lugar nenhum para a gente zerar isso. Né? Então, né, eu fui dormir short, né, o meu chefe na época falou, não, fica tranquilo, a gente zera amanhã na abertura, o mercado vai cair. Eu falei, bom, tomara que você esteja certo, né, porque eu não tenho convicção nenhuma de nada. Mas foi um pouco isso, assim,
história mais louca, assim, da época, né, dos tempos antigos. O que aconteceu no dia seguinte? Bom, no dia seguinte o mercado, por acaso, abriu um leve baixa, né? Eu não esperei 2 tempos para zerar aquela posição inteira, mas ao final do dia o mercado de fato caiu 10%. Então, eu só zerei o meu erro operacional, né, devido ao operador surdo, e tudo ficou certo. Né? Vamos entrar então na parte temática aqui, Bernardo. Eu acho que a gente está vivendo um governo novo, desde o governo Lula assumiu, acho que uma proposta muito mais perdulária, de um Estado maior, e vai precisar angariar receitas, correr atrás de medidas tributárias para poder fechar as contas. E, naturalmente, a gente sabe que várias dessas medidas vão afetar fundos de investimento, fundos fechados, ações na Bolsa, JCP. Como é que você está vendo o efeito dessas mudanças tributárias, ou desse governo que quer gastar mais correndo atrás de receitas sobre o mercado de fundos? Não, perfeito. Acho que até dando um passo atrás antes, eu acho que essa pressão, né, por recursos fiscais, ela já vem de longa data e no mundo todo, né? Então a gente passou aí uma década, né, de déficits fiscais crescentes. Esses déficits foram intensificados, com raríssimas exceções, durante a pandemia, né? A gente viu, né, concessão de estímulos de dinheiro direto no bolso do consumidor, né, uma magnitude inédita. Isso vale para o Brasil, vale para os Estados Unidos. Hoje a gente tem um país, né, nos Estados Unidos a gente tem um déficit fiscal que é ajustado ao ciclo, está em torno de 10%, que é uma barbaridade, né? Aqui no Brasil a gente não ficou para trás, né? Durante a pandemia a gente também, né, concedeu estímulos de magnitudes inéditas, e o resultado disso é que hoje a gente tem, né, uma trajetória de dívida que segue preocupante, não está endereçada, e possivelmente, aí, como o Luiz mencionou, né, se essa necessidade, né, de arrecadação, que parece incessante, vier à tona no momento em que a economia global, né, desacelera ou entra em recessão, que é algo que a gente vislumbra, né, lá na Capital, acho que a situação vai ficar ainda mais crítica e sim com implicações significativas para a nossa indústria, né? E aí, falando especificamente sobre, digamos assim, uma grande nuvem, né, que paira no ar, porque na realidade a gente não consegue avaliar, né, com precisão a probabilidade disso, né, ir adiante ou não, né? São movimentos muito significativos, porque boa parte da base, né, de alocação mais estável para a indústria de multimercados vem justamente, né, desse, né, pool de fundos exclusivos, né? Então a gente vai estar mexendo nisso no momento em que o nível de incerteza já é elevado, né, por si só, né? Então essa é uma primeira questão, né? Por outro lado, a legislação também vem evoluindo para o bem, né? No sentido da indústria conseguir oferecer, né, alternativas mais eficientes do ponto de vista tributário para as pessoas físicas. Então, se tiver algum benefício dessa eventual mudança, vai ser um fechamento de gap, né, entre, né, o flanco mais rico da população versus os investidores, né, mais na média, né, com mais alternativas para se investir melhor, né? Os fundos de previdência são cada vez mais similares, se não idênticos, aos que a gente consegue oferecer, né, no segmento 555, que vão estar mais sujeitos, já estão, né, mais sujeitos a uma série de ineficiências tributárias. Então, assim, eu diria que é preocupante, porém é uma nuvem, né, que paira no ar, a gente não consegue determinar agora, avaliar quais são as implicações. A gente está trabalhando sim para continuar oferecendo produtos que consigam, digamos, atender, né, as demandas de todos os tipos de investidores, caso isso venha de fato a tona. Agora você trouxe um ponto que a visão capital é a recessão global ou uma desaceleração maior da economia. Isso não vai acontecer agora, vai acontecer em algum momento. Como é que você acha que isso pode acabar impactando nos fundos multimercado? No final das contas, qual é o efeito sobre o cenário a fundo?
Então, assim, só para primeiro, né, qualificar essa afirmação, né, a gente, né, sabe muito bem, né, com, né, bastante, né, tempo de casa aí, que esse exercício de tentar precisar o timing de uma virada de ciclo, ele é tipicamente inócuo ou fútil, né? É muito difícil você fazer isso. O que a gente tem hoje, né, o que tudo indica, né, dado o nosso painel de controle, é que tem uma indicação razoável de que a gente está em um ambiente de final de ciclo, né? E final de ciclo também tem suas particularidades. Normalmente o comportamento dos ativos costuma ficar mais errático. A gente tem uma variável, né, que é muito importante para a determinação dessa virada, né, que é a taxa de desemprego, né, no caso, a taxa de desemprego americana, no mercado de trabalho continua muito forte. A gente sabe que é uma variável defasada, né, assim, conjunto de variáveis defasadas, com defasagens que são normalmente muito longas e variáveis. Então, hoje, quando a gente olha o que está acontecendo, né, a defasagem ela está, né, no momento de defasagem longa, mas não atípica, né, quando comparado a outros ciclos. Então, a gente não consegue ser muito taxativo, né, com relação ao timing dessa desaceleração, não. O fato é que a gente já viu, ao longo, né, do último ano em particular, um aperto monetário muito significativo nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido como um todo, que, né, sucedeu um aperto que também, por sua vez, foi muito significativo no mundo emergente no segundo semestre de 2021. Isso soma-se ao aperto de condições de crédito que passou a vigorar depois do evento, né, dos bancos regionais nos Estados Unidos, aí no primeiro trimestre, né, de 2023. Então isso por si só, né, já nos faz crer que em algum momento a economia, né, global vai sofrer. A gente tem aí também dois blocos importantes, além dos Estados Unidos, a zona do euro e a China, que por sua vez estão dando sinais preocupantes em relação à atividade. Então a gente, na indústria de multimercados, a gente é preparado, né, para navegar esse tipo de ambiente, feita essa ressalva de que, né, viradas de ciclo normalmente são mais erráticas. Então a construção de portfólio naturalmente fica também, né, nada trivial. Então, nesse momento, a gente tem que ter paciência, a gente tem capacidade para fazer isso, né? A gente olha para basicamente todos os fatores de risco em todas as regiões, né, do mundo. Então, tem gente também muito qualificada para estar fazendo isso, né, para os nossos investidores, para vocês. Né? Eu vou fazer uma pergunta entrando um pouco mais no âmbito doméstico, Bernardo. A gente viu em 2017 um processo relevante, né, seja de democratização dos investimentos, seja a gente teve um ciclo consistente de queda dos juros, e o mercado de fundos se beneficiou bastante, né? Acho que teve Capital, Bahia e todos os fundos mais famosos de maior tradição, de longa data de pesquisa, se beneficiaram muito. O que você acha? A gente está vivendo, o juro está alto no Brasil, o Banco Central começou o ciclo de cortes. Você acha que o ciclo que a gente vai ver nos próximos 12, 18 meses de queda de juros, ele vai gerar um efeito similar sobre o mercado de fundos que a gente viu em 2017? Então, essa pergunta é excelente, porque, né, também dá a oportunidade de discutir um pouco o que de fato a gente mira, né? Eu acho que tem sim um ponto, tem uma correlação entre fluxos para indústria de multimercado e ciclos de queda de juros que prevalecem em alguma medida, tá? Nós somos percebidos como, né, ativos de risco, né? Então, se de fato a gente tiver uma visão de que, né, está mediante um ciclo de queda, né, significativa, até porque se a gente estiver correto em relação a essa premissa de desaceleração global, isso pode ser composto, né, por uma pressão externa, né, no complexo de juros globais, a gente sim pode ter, né, pode se beneficiar em alguma medida. No entanto, né, a nossa classe, né, multimercado, né, ela é referenciada no CDI, né? Então, desde que
essa rentabilidade básica, né, essa taxa básica permaneça elevada, né, e a nossa capacidade de geração de alfa permaneça intacta, que eu acho que é a premissa básica aqui, né, os retornos para frente, eles provavelmente vão ser saudáveis, né, mesmo com o nível de taxa de juros mais altos do que, digamos, a média que prevaleceu nos últimos 5 anos. Então, acho que é muito mais uma questão de, né, conjunto de oportunidades. Eu acho que a classe de multimercados, ela costuma ir muito bem quando a gente tem um ambiente complexo, né? Tem muito assunto, muita confusão. A gente está super bem equipado para entregar, né, os melhores retornos possíveis para os investidores, independente do nível da taxa de juros. E eu diria que até independente também do sentido, né, do sinal do ciclo. Tá? Não precisamos ir muito longe. O ano de 2022 foi um ano que a gente teve um ciclo de alta de juros globais muito significativo e nada se falava em queda de juros aqui ainda. Aí, né, não precisa também ir muito longe para verificar que a rentabilidade da indústria em 2022 foi nada, né, além de espetacular. Né? Então, acho que a gente tem que também tentar dar um passo atrás e entender a classe pelo que ela é. Ela é capaz de, né, entregar retornos em diversos ambientes. É o equivalente aí no futebol ao camisa 10, né? Faz gol, né, e dá os passes aí para os atacantes sempre que possível. Até essa ideia. Agora, só para complementar, acho que o Bernardo, a resposta foi perfeita. Eu acho que os fundos multimercados também permitem a gente operar domesticamente lá fora, né? Você pensa no Brasil olhando localmente, agora o ciclo de queda acho que é muito diferente do que foi em 2017. Lá a gente não tinha preocupação de prêmio de risco, era uma discussão de ancoragem fiscal, de melhora de fundamento. E no final agora a discussão é outra, o juros vai cair porque o juro está muito alto, né? A gente está desinflacionando a economia, mas o prêmio de risco não vai cair fora. Então eu acho que o risco vem mais lá de fora, e o Bernardo falou bem, quando mais errático, melhor para a gente, que a gente é bem amparado para poder trabalhar com diferentes fatores. E o prêmio de risco vindo lá de fora, de queda de commodities, com preocupação de China, o Brasil vai ser extremamente prejudicado se isso acontecer. E a gente no multimercado consegue operar, acho que com uma razoável destreza, esse tipo de fator. Posso só complementar aqui, Luiz, por favor, uma observação? Tá? Eu acho que essa semana que passou, tá, ela foi, eu acho que determinante também para a gente, na medida que reavaliamos um pouco a probabilidade de que um cenário mais maligno, assim, vindo ali dos Estados Unidos, ocorra. Né? Então, acho que em termos de expectativa de aceleração global, essa segue, né, intacta, é a maior probabilidade ainda, mas talvez o ciclo, né, seja um pouquinho mais longo do que a gente antevia anteriormente. Isso tem efeitos positivos, né, para a classe emergente, né, que fez o trabalho de aperto monetário muito antes do mundo desenvolvido e já está aí, né, aí, digamos, salvo algumas exceções, né, melhor posicionada para entregar, né, ciclos, né, de queda mais significativos. Acho que no Brasil aqui tem algumas questões, né, entrar em um ciclo de queda de juros agora não significa que, né, o orçamento é gigante, né, temos nossas limitações, até porque, né, existe uma questão fiscal ainda não endereçada e a gente segue bem preocupado com isso. Vou fazer uma última pergunta. Acho que a gente faz essa discussão internamente, acho que é sempre bom ouvir a sua opinião, Bernardo. A gente sabe que o Brasil viveu um processo de mudança, XP, de democratização dos investimentos, mas a gente ainda tem 1 trilhão de recursos na poupança, tem 700 bilhões em LCIs e LCAs. Como é que você vê esse estoque, vamos dizer assim, de recursos de poupança que estão alocados ou em produtos, vamos dizer assim, que não vão oferecer melhor rentabilidade para o cliente, ou se teoricamente não são os melhores instrumentos para se operar num processo, numa dinâmica como a gente está vivendo? Como você acha que isso vai normalizar, esse fluxo vai para os fundos de investimento multimercado
talvez trabalhem melhor nesse tipo de cenário? Não, perfeito, excelente também a pergunta. Acho que, primeiro, de fato, a gente viu uma grande democratização, né, das finanças ao longo dos últimos anos. A XP foi instrumental, de fato, nesse processo. Mas essa democratização, ela, digamos, é um trabalho que ainda é parcial, tá? Acho que para e passo com democratização tem também um trabalho de educação financeira contínuo, que deve continuar a ser feito, né? Assim, esse empossamento de liquidez, né, que você está se referindo, ele faz parte, né, ocorre de quando em quando, mas é importante, né, também ter uma noção de construção, né, de portfólio balanceado e ter os incentivos corretos no sistema inteiro, né, partindo, né, dos assessores, para que a construção desse portfólio seja feita em total interesse com o do investidor final. E se isso for o caso, como eu acredito que vai ser o caso, porque é inevitável, a gente já viu isso acontecer em várias praças nos Estados Unidos, foi um movimento muito significativo nessa mudança de democratização para incentivos perversos e depois para os incentivos corretos e o portfólio ideal no final do dia, né, vai acabar acontecendo aqui também, se isso acontecer, né? Certamente a classe de multimercados é parte importante dessa torta de alocação. Tá? Então, independente das alternativas que são atrativas de fato, né, desses incentivados e assim, a renda fixa de forma geral ainda é muito competitiva. A gente entrou num ciclo de queda de juros agora, mas o nível ainda é bastante elevado e a gente considera que esse nível deverá continuar mais elevado do que a média dos últimos anos, né? Por quê? Porque tem toda essa pressão por gastos que devem ser financiados com mais tributação. E, enfim, isso é o que é, né? Mas, independente disso, tendo um portfólio balanceado, a classe de multimercados ela vai sempre fazer parte desse portfólio, talvez parte até mais significativas, mais significativa em momentos de incerteza mais elevada, que é justamente o que a gente está vivendo agora, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Chegamos ao fim do tempo. Acho que, infelizmente, excelente papo com o Bernardo. Gostaria de agradecer ele novamente. Um prazer enorme recebê-lo novamente. Conte sempre com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigado a todos. Ele quer fazer a pergunta. Oi? Bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. Eu queria, na verdade, uma opinião. Você comentou de cenário fiscal, a gente sabe que existe aí um cenário talvez de uma predominância fiscal por conta dessa pressão de gastos e a expansão monetária que consequentemente gera inflação, que por sua vez faz o Banco Central tomar medidas mais duras. Como é que você vê esse cenário considerando essa pressão por gastos e talvez a dominância fiscal? Obrigado. Bom, acho que a pergunta, né, excelente. Dominância fiscal é sempre mais complicada, assim, tá? Não dá para ser muito taxativo nesse momento. Acho que, de forma geral, a economia brasileira tem surpreendido positivamente no lado, né, da atividade, portanto, né, a arrecadação também tem surpreendido positivamente e isso, até em última análise, leva a menos necessidade de tributação. Mas, infelizmente, a gente tem essa pressão de gastos crescente. O que nos faz ficar um pouco mais preocupados aqui, inclusive com a reação do governo brasileiro, é caso a gente esteja correto no cenário global, a gente entre numa recessão. Ao que tudo indica, o governo, né, fará de tudo para evitar que a mesma ocorra, né? Tudo que tiver à sua disposição, tanto na alavanca fiscal quanto na alavanca monetária, será utilizado, né? A gente sabe também que, né, temos aí uma composição bem diferente adiante do Banco Central brasileiro. Então, antes de entrar, né, numa discussão de, né, dominância fiscal, até, a gente pode esperar que, né, se essas ações forem tomadas,
nossa trajetória de dívida ela deve, né, piorar, né? Ela já está desestabilizada, ela deve, né, se desestabilizar ainda mais. Além disso, a gente viu recentemente uma correção importante para baixo de expectativas de inflação por uma série de fatores, né, tanto externos quanto domésticos, que muito possivelmente será revertido. Tá? Então, nesse sentido, a gente fica um pouco mais preocupado. Tá? A gente, ao longo desse ano na Capital, apesar de ter tido uma preocupação grande com a economia brasileira, na média as alocações foram mais construtivas. Por quê? Porque o nível de prêmio de risco em todas as classes estava elevado e continua relativamente elevado. Né? Menos agora, né, mais preocupação adiante, então o resultado disso é uma modulação de exposição, né, tamanho de posições, mas no final do dia não é o momento ainda de você, né, estar muito negativo com o Brasil em função desses prêmios ainda elevados. Só para complementar, lembrando de 2015, né, corroborando o que o Bernardo falou, foi tudo um processo, né? Tirou o PAC da meta de primário. Em 2015 o câmbio começou a andar, as expectativas de inflação foram se divergindo. O Banco Central hesitou se ele ia fazer tudo. Então foi uma tempestade perfeita para de fato tirar a dívida divergir. Eu acho que agora a gente está um pouquinho distante. Estamos caminhando nessa direção? Infelizmente, sim. Mas eu acho que o processo ainda talvez na Expert do ano que vem a gente vai discutir mais. Obrigado, gente. Obrigado, Bernardo. Obrigado.